E aí, pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre polinômios. Então, vamos aprender aqui o que são polinômios e como trabalhar com eles, e também aproveitar para resolver algumas questões da SpaceX. Então, vamos aí com a definição. Galera, polinômios são expressões que estão em função de uma variável. Então, a gente sempre vai ver algo como p de x, b de x, r de x, sempre em função de uma variável. Os expoentes têm que ser todos inteiros e não negativos, ou seja, até pode ser zero, agora menor do que zero ou fracionário não pode. E o maior expoente dessa expressão é o que a gente chama de grau do polinômio. Então vamos ver aí um polinômio com seu termo geral. Então temos p de x, ou seja, o nosso polinômio p está em função da variável x, e aqui nós temos a sua expressão geral. Então, em termos de x, nós temos x elevado a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 2, e aí mais várias parcelas, mais x ao quadrado, x à primeira e x elevado a zero. Então, temos aqui um polinômio de grau n, porque o maior expoente é o n. Esses termos an-1, an-2, que multiplicam a nossa variável, são chamados de coeficientes, tá certo? E aqui esse n, n-1, n-2, é só para diferenciar realmente esses ais, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos de polinômios. Temos aqui x ao quadrado menos 3x mais 4, que é um polinômio de grau 2. O maior expoente que a gente tem é o 2. Temos também x à quinta mais 2 terços de x mais raiz quadrada de 7, que é um polinômio de grau 5. Esse polinômio de grau 5 é dito incompleto. Por quê? Porque a gente tem o x à quinta, mas reparem que não tem x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado. Só tem x à quinta, x à primeira e o número sozinho, que equivale a esse último termo aqui, x elevado a zero. Enquanto que o primeiro exemplo é um polinômio completo. Ele tem o grau 2, o grau 1 e o grau 0. Então, outra coisa interessante de notar são os coeficientes. O coeficiente do primeiro polinômio, aqui no termo de grau 2, é o 1. Então, sempre que não tiver nenhum número aqui antes da nossa variável, significa que o coeficiente é 1. Tem o coeficiente menos 3, o sinal acompanha, e tem o coeficiente 4. A gente aqui no segundo caso tem o coeficiente 1, o coeficiente 2 terços e o coeficiente raiz quadrada de 7. Então, os coeficientes são números reais, ok? Pode ser natural, no caso do 1, negativo, no caso do menos 3, 2 terços, que já é fracionário, e raiz quadrada de 7, que é irracional. Poderia ser zero também. Então, a gente tem aqui que os coeficientes são todos números reais, não temos restrição em termos de coeficientes. E outra coisa interessante é p de x igual a 2, isso também é um polinômio. É um polinômio de grau zero. Poxa, professor, mas como é que é polinômio? Nem tem x. Lembrem-se que esse último termo aqui, galera, é um termo onde o x está elevado a zero. E todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, é 1. Né? Então, a gente vai considerar aqui os números sozinhos, os termos independentes, né, como polinômios também. Então, aqui a gente tem um polinômio de grau zero. Agora eu quero mostrar para vocês o que não é polinômio. Para não ser polinômio, tem que contrariar essa regra aqui. Os expoentes dessa variável devem ser todos inteiros não negativos. Então, se pelo menos um dos expoentes for negativo ou não for inteiro, então a gente tem que a nossa expressão não será um polinômio. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. P de x igual a x a menos 3. Aqui não é um polinômio porque a gente tem um x elevado a um expoente negativo. Então, de cara, a gente já quebrou essa regra. E não adianta tentar daquela roubadinha jogar aqui o x ao cubo para o denominador, porque as expressões continuam iguais. Por mais que você tenha sumido com o expoente negativo, né, o preço que você pagou foi jogar o x para o denominador. Então, expoente negativo
ou x no denominador, então você já pode eliminar, não é polinômio. Outro caso é p de x igual a x elevado a 3 meios. Aqui a gente tem expoente fracionário, já quebrou a regra, porque os expoentes têm que ser inteiros. E se você tentar disfarçar isso, né, jogar numa raiz, também não mudou absolutamente nada, porque a gente sabe que a raiz pode ser escrita como expoente fracionário, ok? Ah, professor, mas aqui tinha uma raiz e continua sendo polinômio. Por quê? Porque para a gente decidir se a expressão é polinômio ou não, a gente só tem que considerar os expoentes da variável, tá, galera? A gente só tem que considerar o expoente do x. Então, como o x está dentro de uma raiz quadrada, e não é exata, né, porque o expoente é 3, então ele não é um polinômio. Aqui não tem nada a ver o fato do 7 estar dentro da raiz quadrada, porque 7 não é variável, né, gente? 7 é coeficiente. Se fosse uma raiz quadrada de x, aí não seria polinômio, mas raiz quadrada de 7 é, ok? Então, essas duas expressões aqui não são polinômios, porque elas quebraram a regra. Vamos agora ver o conceito de igualdade entre polinômios. Dois polinômios são iguais se e somente se, ou seja, não tem outra possibilidade, né? Se e somente se os coeficientes dos termos de mesmo grau forem todos iguais. Vamos ver um exemplo. Dado que o polinômio p de x é igual ao polinômio q de x, determine todos os coeficientes de ambos os polinômios, sabendo que p de x é igual a 2x² mais ax ao cubo mais bx ao quadrado menos 3x mais 2. E q de x é cx² menos 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x mais 2. Pessoal, em primeiro lugar, dois polinômios são iguais se e somente se eles possuírem o mesmo grau, ok? E além disso, todos os coeficientes também têm que ser iguais. Então, aqui a gente tem que comparar x² com x², x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado e assim sucessivamente. Então, comparando os termos de quarto grau, a gente tem 2x² igual a 6x². E isso só acontece se o nosso c for 2. Comparando os termos de grau 3, ax ao cubo igual a menos 4x ao cubo. Então, quem tem que ser o nosso a? O a tem que ser menos 4. E, por fim, bx ao quadrado igual a 5x ao quadrado. E aí a única possibilidade é o b igual a 5. Essa ideia de igualdade entre polinômios vai ser muito útil em várias questões. Então, vamos agora com um conceito bem importante também, que é o conceito de divisão entre polinômios. Então, eu quero dividir o polinômio a de x por um polinômio b de x. Então, esse é o nosso polinômio a e esse é o nosso polinômio b. Eu quero determinar o quociente e o resto dessa divisão. Pessoal, assim como acontece na divisão entre números reais, na divisão entre polinômios, a gente também tem um quociente e um resto, né? O resto, geralmente, ele é observado quando a gente trata aí da divisão de números, né? Ele geralmente é observado quando a gente trabalha aí com os números inteiros. A partir dos racionais, que a gente pode continuar dividindo, essa ideia de resto vai desaparecendo, né? Então, aqui, na divisão entre polinômios, a gente também vai ter um quociente e o resto. E tanto o quociente quanto o resto serão polinômios. Então, vamos aprender como fazer essa conta. Então, vamos armar normalmente, como a gente armaria uma divisão com números, né? E aqui é muito importante que tanto o dividendo quanto o divisor estejam organizados do maior grau, ou seja, do maior expoente, para o menor. Então, aqui, vamos conferir. Primeira coisa, antes da gente começar a conta, é fazer essa conferência. Então, x ao cubo, ok, x ao quadrado, x à primeira, x a zero. Beleza, dividendo está ok. Divisor, x à primeira, x a zero. Perfeito.
Então vamos agora começar a divisão. A gente começa dividindo o termo da esquerda pelo termo da esquerda do dividendo pelo termo da esquerda do divisor. É só essa divisão que a gente vai fazer. Então, 2x ao cubo dividido por x é igual a 2x ao quadrado. Agora, para calcular o resto, a gente vai multiplicar. Só que aí a gente vai multiplicar tanto pelo x quanto pelo menos 2. Então, 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo. E aí tem mais um detalhe. Na hora que a gente for escrever o 2x ao cubo, a gente tem que escrever com sinal trocado. Então, aqui, positivo com positivo dá positivo. Só que a gente vai passar como negativo, tá bom? Já explico o porquê disso. E aqui, 2x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 4x ao quadrado. Só que aí a gente vai passar com o sinal trocado. Então, vamos passar como mais 4x ao quadrado, ok? Agora, a gente tem que fazer essa conta para ver quem vai sobrar. Então, a gente vai diminuir, né? A gente vai aqui fazer essa conta. 2x ao cubo menos 2x ao cubo, cancela. Menos 5x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá menos 1x ao quadrado. E esses termos que eu não usei, o 2x e o 1, aí a gente simplesmente repete. Acabou aí, professor? Não, agora é só repetir o processo, só que agora para esse termo aqui, para esse trinômio, ok? Então vamos lá. Menos x ao quadrado, vou dividir por x. Menos x ao quadrado dividido por x dá menos x. Na hora de multiplicar, eu vou multiplicar tanto pelo x quanto pelo menos 2. Então, menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Só que lembrem que a gente tem que trocar o sinal, né? Então, vai ficar mais x ao quadrado. Menos x vezes menos 2 dá mais 2x. Com o sinal trocado, fica menos 2x. Agora, a gente faz a conta, cancelamos esse termo, cancelamos também 2x menos 2x, está dando 0, e só quem sobrou foi o 1. Agora acabou. Como é que eu sei que acabou? Porque 1 é um polinômio de grau 0, e o x menos 2 é um polinômio de grau 1. Então, quando você achar aqui como resto um polinômio de grau menor do que o seu divisor, aí acabou a conta, ok? E aí, vamos explicar agora por que tem essa regra de passar com o sinal trocado, que é uma coisa que confunde muita gente não entende a razão disso. E, na verdade, é muito simples. É a mesma ideia que acontece quando a gente vai dividir números quaisquer. Por exemplo, vamos dividir aqui 30 por 8. Ah, professor, mas eu não passo diminuindo nessa divisão. 30 dividido por 8, eu sei que vai dar quociente 3, porque 3 vezes 8 é 24, e 24 para 30 sobram 6. Então, o resto é 6 e eu não fiz nenhuma conta, não passei diminuindo. Na verdade, você fez sim. Vamos imaginar, vamos relembrar lá quando você fazia essa divisão no primário. Você acabou de aprender divisão, o que você fazia? Primeiro olhava a tabuada, porque não vinha na sua cabeça direto que 3 vezes 8 era 24. Aí você olhou a tabuada, viu que era o 3, e o que você faz para saber o resto? Você coloca o 24, que é o resultado da multiplicação, diminuindo. Reparem que isso é exatamente equivalente a multiplicar 3 vezes 8, 24, e passar com o sinal trocado. Então, é exatamente essa ideia que a gente usa na divisão de polinômios. Então, é exatamente a mesma ideia. Só que, hoje em dia, a gente não usa mais isso para fazer divisão com números, porque a gente já consegue calcular de cabeça sem problema nenhum. Então, é mais fácil para a gente colocar direto o resto 6. Mas ainda que a gente não escreva essa conta, a gente está usando essa ideia de multiplicar e diminuir do dividendo. E é a mesma ideia que a gente usa na divisão de polinômios, ok? Isso fica mais fácil, isso ajuda a gente a lembrar dessa regra, porque
faz com que a regra se torne familiar para a gente. Então vamos lá. O quociente da nossa divisão de polinômios é 2x² menos x. O resto da nossa divisão de polinômios é 1. E vale para a divisão de polinômios a mesma relação que vale para a divisão de inteiros. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Então, A de x é o nosso dividendo, B de x é o nosso divisor, Q de x é o quociente e R de x é o resto. Então, vale exatamente a mesma regra. Isso serve para a gente como uma prova real. Por exemplo, eu quero ver se eu não errei nenhum sinal, nenhum detalhe aqui nessa divisão. O que eu faço? Eu vou multiplicar o divisor, que é x menos 2, pelo quociente que eu encontrei e vou somar com o resto que eu encontrei. Se bater direitinho com o dividendo original, quer dizer que a sua conta está certa. Então, vamos fazer essa conta. X vezes 2x² dá 2x². X vezes menos x dá menos x². Menos 2 vezes 2x² dá menos 4x². E menos 2 vezes menos x dá mais 2x, e o mais 1 a gente só repete. Agora, juntando os termos semelhantes, só tem termo semelhante aqui no x², né? Então, a gente vai ter menos 1 menos 4, que dá menos 5x². Então, certinho, ó, 2x², menos 5x² mais 2x mais 1, e a nossa divisão está completa. Vamos agora para um segundo exemplo, e eu vou aproveitar para te ensinar sobre o dispositivo de Briot-Ruffini, que simplifica algumas dessas divisões. Primeiro, vamos fazer a divisão da maneira que a gente viu no exemplo anterior. Então, vamos colocar aqui o 2x³ mais 4x² menos 2, que é o nosso dividendo, e vamos colocar o nosso divisor. Só que na hora de colocar o divisor, que é 1 mais x, reparem que a gente não escreveu 1 mais x, né? A gente escreveu x mais 1. Poxa, professor, mas não é a mesma coisa? Sim. Só que lembra do exemplo anterior. A dica que eu dei para vocês foi colocar do maior grau para o menor grau, porque isso facilita na hora de dividir, ok? Então, vamos lá. Primeiro com primeiro. Poxa, professor, se eu invertesse aqui, se eu colocasse 1 mais x, eu poderia fazer primeiro com primeiro? Não, é exatamente por conta disso que a gente inverte, né? Então, você sempre tem que dividir o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. E essa ordenação do maior grau para o menor grau facilita porque é só pegar o da esquerda e dividir pelo da esquerda, tá bom? Então, 2x³ dividido por x dá 2x². Vamos passar multiplicando. 2x² vezes x dá 2x³. Trocamos o sinal. 2x² vezes 1 é o próprio 2x². Trocamos o sinal. Vamos fazer a conta. Galera, conforme vocês forem pegando prática nisso aqui, e realmente é bastante importante você praticar, fazer muitos exercícios sobre isso, vocês vão ver que um dos macetes é sempre cancelar o primeiro termo, ok? O primeiro termo sempre cancela, vocês vão notar esse padrão. Então, 4x² menos 2x² tem como resultado 2x². O menos 2 a gente repete. 2x² dividido por x tem como resultado 2x. Multiplicando, temos 2x², trocamos o sinal. 2x vezes 1 é 2x, trocamos o sinal. Novamente fazemos a conta, cancelamos o 2x². E aí, cuidado para você não fazer essa conta, né? Aqui é só repetir porque 2x tem grau 1 e 2 tem grau 0. Então, aqui a gente só repete e continua a divisão. Menos 2x dividido por x tem como resultado menos 2. Vamos passar multiplicando. Menos 2x com sinal trocado é 2x. Menos 2 com sinal trocado é mais 2. E aqui, fazendo a conta para obter o resto, cancela, cancela, e a gente tem o resto zero.
Quando a gente tem o resto zero, a gente diz que a divisão é exata, assim como a gente faz nos inteiros. E aí, o resto é zero, o nosso polinômio a de x é simplesmente b de x vezes q de x, tá certo? E aí, a gente diz que a de x é divisível por b de x. A gente usa a mesma nomenclatura dos números. Então, x mais 1 é um dos fatores, é um dos divisores de a de x, e, claro, o quociente também é um dos divisores de a de x, ok? O quociente pode, inclusive, ser fatorado, tá certo, gente? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar o 2 em evidência. Agora, quero ensinar para vocês um outro método para realizar essa divisão, que é o chamado dispositivo de Briot-Ruffini. Esse dispositivo, pessoal, serve para a gente dividir de maneira mais prática somente quando o nosso divisor for um termo do primeiro grau, tá certo? Se for do segundo grau em diante, Briot-Ruffini já não funciona e você tem que usar esse algoritmo da divisão, ok? Então, por isso que tem que saber os dois. Então, é claro que esse algoritmo da divisão serve para todo e qualquer polinômio, independentemente do grau. Mas aqui, Briot-Ruffini acaba acelerando as contas, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o que é esse dispositivo de Briot-Ruffini? A gente faz uma cruz dessa maneira, e aqui nessa linha de cima, a gente vai colocar os coeficientes, ou seja, os números, que multiplicam o nosso dividendo. Então, vamos lá. 2 é o coeficiente de x ao cubo, 4 é o coeficiente de x ao quadrado, 0 é o coeficiente de x à primeira. Ué, zero, professor, mas eu não estou vendo nenhum zero aqui. Sim, mas é exatamente por isso. Aqui a gente tem grau 3, grau 2. Tem algum grau 1 aqui? Não. Por que não tem grau 1? Porque o coeficiente dele é zero, ok? Então, muito cuidado para não pular do 4 direto para o menos 2. Se não tem algum grau, se tem algum grau faltando, você vai colocar o número zero, ok? Se não colocar, vai dar errado. E aí, o menos 2, que é o coeficiente do termo de grau zero. Nessa linha aqui, na verdade, nessa coluna, a gente vai colocar somente a raiz do divisor. Então, qual é a raiz de 1 mais x? Qual é o número que faz com que anule esse termo? É o menos 1, ok? Então, é só você igualar a zero, né, e rapidamente você obtém esse número. Então, é isso. Esse é o dispositivo de Briot-Ruffini. Você vai colocar os coeficientes aqui em cima e aqui à esquerda você coloca a raiz do divisor. Essa raiz é sempre única porque o seu divisor tem que ter grau 1, ok? E aí, como é que a gente faz a conta? Em primeiro lugar, basta a gente repetir o primeiro número, não importa qual seja esse número, a gente só vai repetir. E aqui, basta a gente multiplicar o número pela raiz e somar com o próximo coeficiente. Então, vamos lá. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. Agora é só repetir o processo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 0 dá menos 2. Mais uma vez, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais 2 com menos 2 dá 0. E aqui, como acabaram os coeficientes, acabou também a nossa conta. E como a gente monta o resultado, né? O que você está obtendo aqui é exatamente os coeficientes do seu quociente. E o último número sempre será o resto, ok? Então, aqui vai ficar 2x ao quadrado mais 2x, ok? Ignorem, por favor, esse quadrado aqui. 2x ao quadrado mais 2x menos 2. E o resto é zero, assim como a gente conseguiu aqui com o algoritmo da divisão.
aqui a gente tem ilustrado uma propriedade importante. Se o nosso polinômio tem grau 3, então o nosso quociente tem que ter grau 2. Por quê? Porque o nosso divisor tem grau 1. Então, o grau do dividendo é a soma do grau do divisor com o grau do quociente, sempre, ok? E aqui o resto é zero, tá certo? Então, novamente, frisando, pessoal, Brio-Ruffini é bem prático, como vocês puderam ver, mas ele só vale se o divisor for do primeiro grau. Para todos os demais graus, a gente tem que utilizar aqui o algoritmo da divisão. Agora vamos para as nossas questões. A primeira da prova da SpaceX de 2019. Logo a primeira questão da prova. Se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 igual a zero tem raízes a e b, e a equação x² mais mx mais n igual a zero tem raízes a mais 1 e b mais 1, então quanto vale m mais n? Reparem, pessoal, que a gente tem aqui um termo do segundo grau. Eu sei que ele tem raízes a e b, e esse outro termo do segundo grau, que eu não conheço os coeficientes, tem raízes a mais 1 e b mais 1. Elas são raízes bem próximas, né? Ambas estão em função de a e b. Então, eu não vou nem ficar perdendo tempo tentando descobrir quem é a e quem é b. Vamos ver como fazer isso de maneira prática. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, se as raízes são a e b, isso significa que o nosso polinômio de segundo grau pode ser escrito como x menos a vezes x menos b. A gente pode fatorar esse polinômio. E aí, quando a gente aplica a distributiva, teremos exatamente essa configuração. x² menos ax menos bx mais ab. Agora, vamos aplicar o conceito de igualdade de polinômios. Grau 2 é 1, coeficiente de grau 2, e aqui também o coeficiente de grau 2 é 1. Coeficiente de grau 1 é 2. Qual é o coeficiente de grau 1 aqui? Menos a menos b. Então, daqui a gente já tira aqui, menos a menos b igual a 2. E o coeficiente de grau 0? Aqui é o 8. E aqui é o AB. Isso significa que AB igual a 8, ok? A gente ainda pode melhorar essa equação multiplicando por menos 1, né? Então, multiplicando por menos 1, vira A mais B igual a menos 2. E aqui, como já apontamos, o 8 vai ser igual ao AB, tá certo? Então, aqui já temos um sistema. A gente poderia até tentar resolver esse sistema, mas eu ainda assim não recomendo isso. O que eu recomendo é que a gente aplique a mesma ideia para a segunda equação. Reparem. Gente, se as raízes são a mais 1 e b mais 1, até usando a ideia de soma das raízes do termo de segundo grau, né, a gente sabe que se a gente somar essas raízes, tem que dar o valor aqui menos m, ok? Então, a mais 1 somado com b mais 1, soma das raízes é igual a menos m. E produto das raízes é igual ao n. Só que antes de falar do n, nós vamos melhorar um pouquinho essa equação. Então, aqui a gente faz a mais b mais 2 é igual a menos m, só que a gente sabe que a mais b é igual a menos 2, porque nós descobrimos isso pela equação de cima. Então, vai ficar menos 2 mais 2 é igual ao m, que é igual a zero. Então, a gente quer o valor de m mais n. Já descobrimos que m é igual a zero. E o n? Para o n, nós temos o seguinte. O n é igual ao produto das raízes. Então, abrindo esse produto, nós vamos ter AB mais A mais B mais 1. Isso é o n. Só que a gente sabe que AB vale 8. E a gente sabe que A mais B vale menos 2. Então, substituindo esses valores, temos 8 menos 2 mais 1
que é igual a 6 mais 1, que é igual a 7. Ok? Então, a resposta aqui da número 1 é a letra D. Qual conceito nós aplicamos aqui? O conceito de igualdade entre polinômios. Alguém poderia sugerir até soma e produto de equação do segundo grau, também está indiretamente envolvido, né? E um dos temas da próxima aula também está indiretamente envolvido, que são as relações de Girard. Mas reparem que mesmo sem o conceito de relações de Girard, que a gente vai ver somente na próxima aula, a gente conseguiu desenvolver essa questão. Vamos agora para a questão 4 da prova de 2015, também da SpaceX. Considere os polinômios p de x igual a x elevado a 80 mais 3x elevado a 79 menos x ao quadrado menos x menos 1 e b de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, sendo r de x o resto da divisão de p de x por b de x, qual o valor de r de meio? Então, aqui a gente tem dois polinômios, o polinômio p e o polinômio b. A gente vai dividir p por b. R é o resto dessa divisão. Eu quero saber quanto vale r de meio, ok? Então, claro, a gente vai ter que descobrir quem é o resto e aí aplicar x igual a meio. Só que a nossa dificuldade nessa questão é que o grau de P é muito grande e impossibilita a divisão por B. Por isso, nós não vamos utilizar a ideia do algoritmo, como nós vimos no nosso exemplo. Vamos ter que usar algumas propriedades. A primeira delas é fatorar o B. Ok? Então, b de x é um termo do segundo grau, as raízes são 1 e menos 3, então a gente consegue fatorar como x menos 1 e x mais 3. E o resto, pessoal, a gente também já consegue uma pequena expressão para ele. O resto tem que ser da forma ax mais b. Por quê, professor? Porque reparem que esse b de x tem grau 2, não é? Quando a gente aplica a ideia de resto, o que tem que ser o resto? O grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor, como nós vimos no exemplo. Para a gente conseguir parar de dividir, o resto tem que ter grau menor que o divisor. Como o divisor tem grau 2, o nosso resto tem, no máximo, grau 1. Tá certo? Então, aqui já tivemos a sacada de ter uma expressão para o resto e de fatorar o divisor. Por quê? Porque a ideia aqui vai ser aplicar o algoritmo de maneira mais simples. Reparem, como nós vimos também no exemplo, o dividendo pode ser escrito como divisor vezes quociente mais o resto. Isso significa que é importante achar as raízes do divisor. As raízes aqui são 1 e menos 3. Por quê? Porque quando a gente acha as raízes do divisor, se esse termo aqui for zero, ou seja, quando a gente aplica a raiz do divisor, o que vai acontecer com esse termo? Vai cancelar. Ou seja, se b de x igual a zero, o que vai acontecer? Vai zerar, né? Vai ficar 0 vezes q de x, que vai dar zero, e aí p de x igual a r de x. Então, a gente vai conseguir uma expressão para o resto, que é o objetivo da nossa questão. Então, vamos aplicar a primeira raiz. Aplicando x igual a 1, o que vai acontecer? P de 1 é trocar x na expressão do polinômio p por 1, então vai ficar 1 elevado a 80, mais 3 vezes 1 é 79, menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 1. Bom, aqui é fácil calcular, né? Porque 1 elevado a 80 é 1, 1 elevado a 79 também é 1, e menos 1 ao quadrado vai dar menos 1. Então, nós vamos ter 1 mais 3, menos 1, menos 1, menos 1, cancelando esse 3 com esses menos 1 aqui, nós vamos ter que P de 1 é igual a 1. Ok? Só que a gente sabe que P de 1
é igual a R de 1. Então, a gente já tem um ponto do resto para aplicar. Precisamos de outro. Para conseguir o outro, basta a gente aplicar P de 3. E aí, pessoal, P de 3 é trocar x por menos 3, né? Estamos calculando aqui P de menos 3, vai ficar menos 3 é 80, mais 3 vezes menos 3 é 79, menos menos 3 ao quadrado. Sempre onde tem x, a gente troca por menos 3. Ah, professor, mas eu não sei calcular 3 elevado a 80, e nem precisa, né? O que a gente vai usar aqui é um conceito das potências. Reparem, pessoal, que menos 3 elevado a 79 é menos 1 vezes 3 elevado a 79. Então, a gente pode trabalhar com esse sinal, a gente pode jogar esse sinal para frente. E aí fica 3 elevado a 80 menos 3 vezes 3 elevado a 79. Ou seja, esse sinalzinho daqui veio para a frente. E por que isso é importante? Porque agora a gente está fazendo a potência de 3. 3 elevado a 79 vezes 3 é exatamente 3 elevado a 80. Então, aqui a gente acaba cancelando esses termos. E o resto fica sendo menos 9 mais 3, que é menos 6. Menos 6 com menos 1 é menos 7. Agora, nós temos dois pontos, e com esses dois pontos nós vamos conseguir achar o polinômio R, que é o nosso resto. Então, a gente sabe que quando x vale 1, o R de x vale 1 também. E quando x vale menos 3, o R de x vale menos 7. Vamos aplicar esses pontos. Quem é R de 1? É A vezes 1 mais B, que é A mais B. E quem é R de menos 3? É A vezes menos 3 mais B, que é menos 3A mais B. Então, a gente está substituindo os pontos 1 e menos 3 aqui na expressão do R. Como a gente sabe que R de 1 é igual a 1, basta a gente resolver o sistema. A mais B vale 1, e menos 3A mais B tem que valer menos 7. Então, agora, basta a gente resolver o sistema. Como a gente tem mais B nos dois, é só a gente diminuir uma equação da outra. E aí vai ficar A menos menos 3A, vai ficar A mais 3A, que é 4A. 1 menos menos 7 vai ficar 1 mais 7, que é 8. Se 4A é igual a 8, então A é igual a 2. Agora, basta a gente substituir em uma das equações, por exemplo, na primeira, e aí nós temos 2 mais B igual a 1, B igual a menos 1. Já temos A e B, então nós temos o R. O nosso R vale 2x menos 1. Como a gente quer R de meio, basta a gente trocar x por meio. R de meio é igual a 2 vezes 1 meio menos 1. 2 vezes 1 meio é 1. 1 menos 1 é 0, ou seja, o resto é 0. R de meio é igual a 0. Resposta, letra A. Então, vamos retomar a questão, vamos revisar aqui a nossa ideia. Primeira dificuldade, a gente tem x elevado a 80. A gente não vai ficar dividindo eternamente por x ao quadrado mais 2x menos 3 para obter o quociente e o resto. Okay? A dificuldade é exatamente para que você não possa fazer isso. Então, o que a gente faz, já que a gente não pode dividir? Vamos procurar achar as raízes do divisor. Então, é importante fatorar o divisor. E é importante reconhecer qual é o grau do resto. Se o nosso divisor tem grau 2, então o nosso resto tem que ter, no máximo, grau 1. Ok? Poderia ser grau 0 também, mas aqui já está cobrindo as duas possibilidades. E aí, o que a gente faz a partir daí? A gente reconhece, né, aquele conceito que vimos nos exemplos, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Até aí, nada demais. Mas se a gente aplica a raiz do divisor, o que é a raiz? É o número que faz com que aquele termo se anule, que ele vire zero. Então,
Se a gente zera o divisor, o que vai acontecer? O quociente vai zerar também, e a gente só vai ter o resto. Então, o dividendo e o resto para esses pontos, para essas raízes, serão iguais. Por isso que é importante reconhecer as raízes do divisor. Então, a gente aplica a primeira raiz, acha um valor. Aplica a segunda raiz, acha outro valor. Então, nós estamos achando os pontos do resto. Quando x vale 1, o r vale 1. Quando x vale menos 3, o r vale menos 7. A partir daí, montamos o sistema e achamos os valores de A e B, o que nos possibilita calcular o resto. Ok, pessoal? Então é isso por essa aula. Na próxima aula vamos aprofundar sobre a questão das raízes, ver alguns teoremas interessantes, entre eles as relações de Girard, ok? Então, grande abraço e até a próxima aula.